Olá, queridos irmãos, quero saudá-los com o lema dessa semana que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, palavras de Jesus Cristo, que diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta passagem, ela é extremamente significativa para nós, pois aponta para o único caminho da salvação, o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, aquele que se entregou na cruz por nós, demonstrando o tamanho do amor de Deus por cada um. Com essas palavras eu saúdo a todos e convido também para termos um momento de oração. Querido e amado Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque na cruz entregaste tua vida por nós, através de teu Filho Jesus Cristo, o qual aponta para nós o único caminho para a salvação, para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Clamamos a Ti também que nos perdoe pelas muitas vezes que nos desviamos de Ti e nos afastamos da Tua palavra. Sustenta-nos, Senhor, e dá sabedoria a cada um de nós para vivermos nos Teus caminhos. Por Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. Convido a cantarmos então um hino. Pensando durante esta semana sobre o texto para o dia de hoje, Dia das Mães, um dia muito especial, e me lembrei da história de uma mãe que viveu lá na época do Antigo Testamento, e convido vocês, quem tem sua Bíblia aí em casa e quer abrir junto, a abrirmos no segundo livro lá do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o capítulo 2, os versículos 1 ao 10. Eu passo a ler aqui, Êxodo, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Foi-se um homem da casa de Davi
e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o crie, para pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Até aqui a palavra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Queridos, num primeiro momento, o texto de hoje começa falando de uma coisa normal. Um homem e uma mulher que são casados, eles têm uma união e desta união nasce uma criança. Eles concebem uma criança que nasce um tempo depois. Como diz o texto bíblico, um menino muito bonito. No entanto, nós continuamos a ler a história e vemos que esse casal teve que esconder a criança por 3 meses. Mas por que isso? Aquelas pessoas daquele tempo não estavam como nós hoje, vivendo um tempo de pandemia, onde nós temos que nos privar de nos encontrarmos com outras pessoas, para evitarmos pegar o vírus. Eles não viviam isso. O que será que levou este casal a esconder o bebê por 3 meses? O normal é que quando uma criança nasce, todos fiquem sabendo. A notícia seja espalhada aos 4 cantos e as visitas venham para ver, para abençoar, para trazer um presente para as crianças, para recém-nascido. O que levou uma mãe e um pai a esconder a criança? O povo de Israel se tornou um povo muito numeroso no Egito. O texto bíblico também afirma que eles não só eram numerosos, mas poderosos. Eles eram muito ricos e já estavam em maior número que o próprio povo egípcio. E neste mesmo tempo, houve uma troca de rei, uma troca de monarca. E este novo rei, ou faraó, que assumiu o poder no Egito, não ouviu falar, nunca conheceu, não tinha ouvido falar sobre José do Egito. Como nós sabemos, Deus abençoou José, e esse ajudou o povo egípcio a se tornar uma nação poderosa e rica. Mas, com o passar dos anos, o José faleceu, a sua família prosperou muito, porque eles estavam numa região muito fértil do Egito, que era na redondeza do rio Nilo, e esse povo se tornou poderoso, como nós lemos no texto da Bíblia, muito rico. Esse novo rei, esse novo faraó, temia que os hebreus se unissem
aos vizinhos, aos inimigos e tomassem o Egito. Ou de repente que eles fossem embora do seu país, e ele via também nesse povo a possibilidade de uma mão de obra barata. Então, o faraó os colocou debaixo de grande opressão e escravidão. Mas como nós sabemos, Deus estava com os hebreus. E mesmo que esse povo fosse afligido e oprimido, mais eles cresciam, mais eles eram abençoados por Deus. Então o faraó chamou parteiras hebreias e fez um trato com elas. E disse o seguinte: vocês vão, façam os partos das mães hebreias, mas se vocês perceberem que é um menino, que é uma criança, que é um rapazinho, matem todos eles, deixem só as meninas. Mas as parteiras temiam a Deus e elas não podiam fazer isto. E o faraó, vendo que o plano dele não deu certo, decretou o seguinte: todos os meninos que nascerem filhos de hebreus devem ser mortos. Era uma espécie de controle de natalidade, mas um controle de natalidade dos mais cruéis já relatado na história da humanidade. Sendo assim, qualquer egípcio podia tomar à força os bebês das mães hebreias e jogar no rio Nilo, matar as crianças. O bebê de Anrão e Joquebede nasceu neste período sombrio da história da humanidade. Este casal guardou seu filhinho o quanto pôde. Imagino eu que a partir do momento que os choros começaram a ficar mais altos e que a criança já estava grandinha, não havia mais como escondê-la. Deve ter batido um desespero muito grande nesta família, neste casal. Este bebê tinha outros 2 irmãos mais velhos, Arão e Miriam. Joquebede, em seu desespero e na tentativa de salvar a vida de seu bebê, planejou algo inusitado. Naquele tempo, as mulheres lavavam suas roupas na beira do rio, e elas levavam as roupas dentro de cestos feitos de junco, que é uma planta muito comum naquela região. Joquebede pegou um desses cestos com o maior cuidado, para que o bebê tivesse o mínimo de cuidado possível. Pegou o piche, betume, o calafetou para que ele não afundasse e levou junto para a beira do rio, mas não com roupas lá dentro, e sim com seu bebê. E ela coloca a filha mais velha para ficar à distância, olhando o cesto. Ela colocou o cesto à margem do rio, dentro do rio, no meio das plantas, e a Miriam, a filha mais velha, ficou de longe observando. Queridos, não só a mãe, mas creio que também a Miriam, a filhinha, a irmã mais velha desse bebê, tinham a esperança de que alguém encontrasse esse bebê. Por isso, elas colocaram o bebê justamente e propositalmente no local onde a filha do faraó se banhava. A filha do faraó encontra o bebê e logo ela percebe que se tratava de uma criança hebreia. Mas como o bebê era muito bonito e chorava, provavelmente com fome e com medo por estar ali num ambiente estranho, sozinho, fechado, ela se afeiçoou desse bebê. Ela teve misericórdia, teve compaixão do bebê. E nesse mesmo momento, a Miriam, aquela menina, correu para lá, se aproximou da princesa e sugeriu a ela o seguinte:
eu possa encontrar uma mãe que amamente esta criança. A princesa aceitou a sugestão e disse: vai, traga uma mãe. Interessante observar o instinto de mãe também da filha do faraó, pois ela sabia que estava descumprindo o decreto de seu pai. Mas nenhuma mãe ou mulher poderia deixar uma criança naquela situação. Ela quer proteger, ela quer cuidar, compartilhar seu amor com essa criança. Miriam foi imediatamente e trouxe sua mãe, a princesa. E a princesa fez uma proposta a ela. Joquebede deveria amamentar o bebê e cuidar dele até que ele fosse desmamado. E ela seria paga por isso. Ela teria todas as despesas da criação do bebê custeada pela princesa. Assim aconteceu. Joquebede pôde cuidar de seu bebezinho, provavelmente até os 5 anos de idade, como era o costume daquele tempo, o costume do desmame das crianças. Então Joquebede o entregou à princesa, que o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, que significa, tanto na língua egípcia quanto também na língua hebraica, das águas o tirei. Queridas irmãs e irmãos, essa é uma história de tirar o fôlego. Quem é mãe ou pai sabe muito bem do que eu estou falando. Essa atitude de Joquebede e de sua família é extrema. E eu pessoalmente não consigo nem imaginar fazer algo parecido. O desespero e o medo era tanto de que achassem o bebê Moisés e o matassem, que eles planejaram essa atitude. Mas segundo Hebreus 11, 23, Joquebede e seu esposo Anrão fizeram isso confiantes de que Deus cuidaria do bebê. Poderíamos dizer que eles entregaram Moisés aos cuidados do Senhor. E de fato, Deus não só livrou Moisés da morte, mas também cuidou muito bem dele. Primeiramente, o Senhor foi bondoso com Joquebede e Anrão, dando a eles a possibilidade de criarem essa criança, de ensinarem a ela os princípios do povo hebreu e de seu Deus. É claro, o ideal seria que eles ficassem com Moisés e cuidassem dele até sua maturidade. Mas lembremos que se tratava de tempos sombrios. Depois, Deus cuidou de Moisés através da família do faraó. Moisés teve a melhor educação que poderia ter naquele tempo com os melhores professores daquele país. Hoje, é fácil percebermos que Deus estava com Moisés e com esta família. Deus estava conduzindo tudo em meio à maldade dos homens. Estava preparando um Salvador para o seu povo, que o representaria, que daria testemunho do seu poder aos egípcios e libertaria o seu povo da escravidão. Alguns milênios depois, Deus usaria outro casal para cuidar de uma criança, José e Maria. Eles também tiveram que se esconder junto com o menino, para que o menino Jesus não fosse morto. Jesus cresceu também, testemunhou do poder de Deus a toda a terra da Palestina, e por meio de Jesus Cristo, Deus nos libertou o seu povo da escravidão do pecado, e crendo nele, nós temos salvação e vida eterna. Mas eu quero ainda voltar na Joquebede, a mãe de Moisés. Ela e todas as mães
quiseram e querem dar o melhor para os seus filhos, e o fazem na melhor das boas intenções para os protegê-los. No entanto, quando deixam que Deus assuma o controle das coisas, tudo sai da melhor forma possível. Foi isso que nós vimos na história. Não nos é relatado o quanto ela deve ter orado ao Senhor e implorado a Deus para que cuidasse desse bebê, mas creio eu que não foi pouco. Queridas mães, nós amamos vocês. Sei que também erram, porque são humanas, mas se erraram, provavelmente foi na tentativa de acertar. Cuidaram e cuidam de seus filhos, filhas e famílias com muito amor, com muita dedicação, e muitas ensinam os princípios bíblicos aos seus filhos e família de forma extraordinária, com zelo e temor de Deus, pois sabem que o Senhor é quem está no controle de tudo. Mamães, continuem espalhando este amor, que em muito se assemelha ao amor de Deus. Espalhem esse amor aos seus filhos, filhas e famílias. Acima de tudo, ensinem com persistência que Deus é o Senhor, sobre tudo e sobre todos, e que devemos nos voltar a Ele sempre, em amor, em temor e oração. Queridas e queridos, que a paz do Senhor envolva a todos nós nesse dia de hoje, mas especialmente as mães e aquelas que, de uma forma ou de outra, cuidaram, criaram, todos nós, e continuam orando e intercedendo por cada um de nós. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E um feliz e abençoado Dia das Mães a todas vocês. Amém. Eu convido então a cantarmos ainda mais um hino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Queridos, eu convido para termos um momento de oração, de intercessão. Vamos baixar a cabeça e vamos orar. Pai amado, nós queremos Te louvar e Te bendizer pelas nossas mães, mulheres guerreiras, mulheres amáveis, fortes, que fizeram de tudo para cuidar de sua família, para proteger sua família. Obrigado que através delas também Tu demonstras o Teu amor por nós. Proteja e guarde cada uma. Abençoe e sustente nas suas lidas, nas suas dificuldades. Clamamos a Ti também, Senhor, que cuide das pessoas que estão enfermas em nossa paróquia. Lembramos de forma especial da Márcia, da Lígia, também da Dona Frida, que estão em tratamento. Proteja e guarde, restabeleça a saúde delas. Guarde também o seu Celso, Dona Zilda, o seu Lauro. Proteja, Senhor, todos aqueles que estão no grupo de risco. Dá com que eles não peguem este vírus que está por aí. Guarde, Senhor, nosso município. Proteja, Senhor, nossas autoridades, dê sabedoria a eles para conduzirem essa situação em nosso país, para que haja o menor número de mortes possível. Abençoe e guarde todos os profissionais na área da saúde. Proteja-os, Senhor, para que não sejam infectados, que eles continuem dando o seu melhor, fazendo o seu trabalho com amor e dedicação. Proteja, Senhor, todas as famílias que estão enlutadas, e lembramos de forma especial da família Cel, do seu Nego, que eles também se sintam amados, protegidos por Ti nesse tempo. As famílias que perderam algum ente querido com este vírus pelo Brasil afora, pelo mundo afora, dê o Teu consolo a eles. Apresente-lhes, Senhor, a Tua palavra de salvação, de ressurreição, para que eles tenham alento nesse tempo tão duro e tão triste. Nós, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, nossas famílias, nossas comunidades, nossas paróquias, nossa igreja, nossos governantes. E aquilo que nós não lembramos e não conseguimos expressar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Vamos na paz, sirvamos ao Senhor com alegria e dedicação, e que Ele abençoe o restante desse dia e da nossa semana. Amém. Convido ainda a cantarmos mais um hino. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, o Cristo Jesus presente aqui. Lá, 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 lá. Em meios comprados, grande multidão, muitos virão Te louvar. Povo escolhido, Teu reino e nação, no tempo e no espaço virão Te adorar. Bendito seja sempre
Love.